Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Chegou aquela hora, né? A hora boa aí de gravar um vídeo de mais uma análise aí do match do Kasparov contra o IBM Deep Blue de 1997, o rematch então. O Kasparov ganhou em 1996 o match contra o IBM Deep Blue. A IBM não se convenceu, quis vingança, dobrou a capacidade do IBM Deep Blue e agora a gente está em 1997. Na quinta rodada de um total de 6. A primeira partida foi uma vitória do Kasparov, a segunda foi uma derrota polêmica. Terceira e quarta partidas a gente teve um empate, portanto aí 2 pontos para cada um. O match está empatado. Essa é a quinta rodada, penúltima rodada então. E vamos dar uma olhada como é que foi essa partida. O Kasparov está de brancas e ele começa com o cavalo em F3, mantendo então a estratégia aí de fazer a abertura hatch, que vem dando sucesso aí para o Kasparov contra a máquina. D5, G3, bispo G4, bispo G2, cavalo D7, H3, bispo toma em F3, bispo toma em F3, C6, D3 e E6. A gente vê aqui essa ordem, esses lances configuram aí um sistema conhecido como sistema Capablanca, tá bom? As pretas constroem aqui um triângulo aqui de peões bastante sólido, né? E a posição das brancas é de certa forma flexível, né? A posição das blancas, Capablanca, né? Enrolou toda a língua aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que continua essa partida. As brancas aqui, o Kasparov continua com E4, e aí depois de cavalo em E5 atacando o bispo volta para G2, D toma em E4, o bispo vem de novo, o bispo toma em E4, e depois de cavalo em F6, mais uma vez, esse bispo volta, bispo para G2. Então a gente vê assim, se for contar, o Kasparov já mexeu esse bispo aí 3 vezes, né? Mas como a posição ainda não está completamente aberta, as pretas ainda não conseguiram dar o roque também, então tudo bem, repetiu algumas vezes aí alguns lances com a mesma peça, não é o recomendável, mas tem certa compensação, né? H3 foi jogado, então as pretas não têm a casa G4, esse bispo aqui vai estar numa diagonal bastante bacana, a posição está fechada, a preta não tem grandes ataques, então tudo bem, vamos lá. Bispo B4, cheque, cavalo D2 cobrindo, e aqui as pretas jogam um lance bastante agressivo, H5, né? Então o Deep Blue está jogando aí realmente de forma bastante ativa, bastante agressiva aí, com esse lance H5. Dama em E2 aqui pelo Kasparov, abrindo aqui desenvolvendo a dama com um tempo aqui sobre o cavalo, atacando o cavalo. Dama C7, aqui o Deep Blue também faz a coisa correta, defende o cavalo, já desenvolvendo a dama aí na segunda horizontal. C3 aqui atacando o bispo, bispo em E7 e D4. Então aqui o Kasparov conseguiu ir ganhando espaço aí no centro, tá empurrando aí um pouquinho o Deep Blue para trás, ó. Agora cavalo G6 foi jogado e H4. Então o Kasparov parou com esse ganho de espaço aí das negras, com esse ataque das negras, e tá bem desenvolvido. Aqui o Deep Blue tenta romper aqui já no centro com E5, e aqui o Kasparov simplesmente vai desenvolvendo com cavalo em F3 e toma D4, cavalo toma D4 e aqui o grande roque dado pelo Deep Blue. Bom, o Kasparov precisa desenvolver esse bispo aqui de C1. F4 seria uma casa bacana, mas o cavalo de G6 não está deixando, então o Kasparov prefere desenvolvê-lo aqui em G5, bispo G5. Cavalo G4, então, esse cavalo está bem ancorado aqui pelo peão de H5, abriu-se aqui um ataque descoberto, abriu-se a possibilidade também de trocas, as pretas têm 2 defesas aqui no bispo, então seriam apenas trocas. As pretas teriam um cavalo avançado bastante incômodo aqui atacando em F2. O Kasparov então, antes tarde do que nunca, ele vai para o roque, vai para o grande roque aqui então. A dama está defendendo em F2, então tudo bem, né? Antes que o rei começasse a ter problemas ali no centro, deu o grande roque. A torre agora também está brigando aqui na coluna D e está um jogo bastante equilibrado. Torre de H em E8. É muito incômodo você deixar sua dama aqui na mesma coluna aqui da torre, né? Algum lance do tipo bispo toma aqui em G5 com cheque poderia ser jogado, capturando a dama na sequência. O Kasparov tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Dama C2, então, rei B8, rei B1, os dois jogadores aí levam alguns tempos aí, os famosos lances profiláticos, né, para tirar o rei aí do meio do tabuleiro, ficar aí um pouco mais tranquilo para poder realmente desenvolver as peças. Bispo toma em G5, H toma em G5, e aí cavalo de 6 em E5. Torre de H em E1, então bastante instrutivo aqui o jogo, né, a posição, as duas torres nas duas colunas abertas, né, as duas torres de cada jogador
brigando aí pelas colunas abertas. O Kasparov tem um bispo aqui numa diagonal bastante interessante. As pretas estão com os cavalos bastante avançados. Aqui o Kasparov tem um cavalo central. Uma posição bastante interessante, bastante equilibrada até agora. E aqui você pode estar se perguntando, né? Puxa, por que o Kasparov não capturou aqui o peão em H5? O Kasparov realmente está ligado em tudo, né? Tá antenado em tudo. É claro que um computador que calcula aí 200 milhões de possibilidades de jogadas por segundo não ia pendurar um peão, né? Aqui se o Kasparov tivesse caído nessa armadilha aqui, as pretas poderiam ficar muito bem, começando com um combo aí, um hit combo com C5, esse cavalo tem que sair daí, cavalo B3, e agora torre D1, lances forçados praticamente, depois de dama toma em D1, cavalo toma em F2, né? Recuperando o peão sacrificado, mas com uma posição com muita iniciativa, né? As pretas aqui estariam com uma posição melhor. O Kasparov não permite isso então, e depois de cavalo de 6 em E5, ele não captura o peão em H5 e joga com torre de H em E1. A partida continua então com C5, cavalo em F3, torre toma em D1, torre toma em D1 e cavalo em C4. Dama em A4 e aqui o Kasparov parece que vai ganhar uma peça, ó, tá atacando o cavalo, tá atacando a torre, né? Não adianta o cavalo voltar aqui, por exemplo, se o cavalo quiser voltar, o Kasparov simplesmente tomaria aqui o cavalo, torre toma em D6, capturando a torre na sequência, né? Então é uma posição interessante. O cavalo está atacado e a torre está atacada. O que fazer, né? Será que o Deep Blue não viu isso? Claro que viu. E ele tem uma saída muito elegante aqui, o Deep Blue, simplesmente jogando torre em D8, atacando aqui a torre do Kasparov. Então não dá para o Kasparov capturar aqui em C4 agora, senão cai a torre de D1. Aí você pode estar falando assim, então toma a torre primeiro e depois captura o cavalo. Também não dá, né? O IBM Deep Blue jogou de forma bastante elegante aí. Se você capturar agora em D8, dama toma D8 e tomar agora em C4, o Kasparov estaria levando checkmate aqui embaixo com dama D1. Elegante, né? Então depois de dama 4, a gente vê que nem tudo está perdido. O IBM Deep Blue tem um recurso que é esse lance, então, a torre D8. O Kasparov, claro, viu tudo isso e continuou aqui com torre em E1. E a partida segue. Cavalo B6 atacando a dama, dama C2, dama aqui em D6, C4, tentando ganhar espaço aí, segurando uma casa central importante, a casa de D5, dama G6, e aqui o Deep Blue praticamente forçando aí a troca das damas, né, colocando a dama na mesma diagonal aqui do rei, não dá para você evitar a troca, né? Então o Kasparov captura a dama, dama toma G6, F toma G6 e aqui B3, né? Uma estrutura sólida de peões aqui, né? Esse cavalo não vai poder capturar o peão de C4, ele estava atacado. B3 então solidificando aí a estrutura de peões. Cavalo também F2. Então agora o Deep Blue tem um peão a mais, mas a posição do Kasparov é muito boa por conta de torre E6. Não dá para defender agora esse peão aqui de G6, né? Não tem como defender. Então rei C7 foi jogado, melhorando a posição do rei. Torre toma em G6, torre D7, o peão de G7 estava atacado. Cavalo aqui em H4, com ideias de jogar esse cavalo em F5, fazer uma pressão em G7 e quem sabe criar um peão passado perigoso aqui na coluna G. O Deep Blue responde aqui com cavalo C8, bispo D5, o cavalo veio para D6 e agora torre E6, cavalo aqui em B5, esse cavalo na verdade não é um sacrifício, né? Se ele for capturado, o bispo também está caindo. E é exatamente dessa forma que a partida segue. C toma em B5, torre toma em D5 e agora torre G6, atacando então mais uma vez o peão de G7, torre D7 defendendo. E agora sim, o cavalo veio para F5, esse peão de G7 está bombardeado. Mas o Deep Blue tem um recurso interessante aqui com o cavalo em E4, atacando aqui esses peões. Cavalo toma G7, primeiro torre D1 cheque e depois de rei C2, torre D2 cheque, rei C1 e agora torre toma em A2. Tá tudo igual de material e a gente tem um final bastante interessante, bastante difícil, aonde o Kasparov tem a possibilidade aqui de correr com o peão passado, mas as pretas têm uma posição muito boa. O rei está cortado da partida, né? O cavalo e a torre estão cooperando aqui de uma forma muito interessante e pode surgir uma posição perigosa daí. Vamos ver como é que a partida continua. Cavalo toma em H5 e agora então o Kasparov tem um peão a mais. Cavalo D2. Cavalo em F4, e esse lance aqui, na verdade, eu vou voltar aqui, né? O Stockfish ele aponta um lance diferente, né? Para essa posição, ele apontaria o lance aqui torre G7, tá bom? E uma possível continuação aqui com rei B6, eu vou passar um pouco rápido aqui só para ilustrar, ó,
uma posição complicada, realmente difícil, aonde o Kasparov poderia conseguir aí o avanço do seu peão. Agora G7, ó, cavalo D4, mais alguns cheques. E agora não tenho mais cheque. Depois de cavalo F5, primeiro torre E6 cheque. E aí conseguiria promover o peão. As pretas teriam que entregar a torre. E nessa posição o Kasparov seria uma possível continuação, né? Possivelmente uma posição vitoriosa aqui para o Kasparov. Mas na prática seria realmente muito difícil de converter uma posição dessa numa vitória. Uma vez que as brancas não têm nenhum peão para ajudar. As pretas têm 3 peões perigosos, né? Então realmente exigiria aqui muita precisão, não seria um final fácil, mas possivelmente vitorioso para o Kasparov. O Kasparov não foi para essa sequência, depois de cavalo D2, ele seguiu com cavalo em F4, e a partida continuou. Cavalo toma B3, cheque, rei B1, com tempo sobre a torre, torre D2, torre E6, abrindo caminho aqui para esse peão poder passar, C4, primeiro aqui com torre E3, esse lance ao mesmo tempo que defende o peão de G3, fechando então a coluna G, também segura esse peão de C3 aqui que poderia ser perigoso, né? Se as pretas conseguissem jogar C3 e torre B2 seria checkmate, né? Então perigoso, Kasparov, claro, na hora certa segura a posição. Rei B6 então, e agora G6, esse peão tá subindo com tudo. Rei B5, G7, olha que legal essa posição, gente, quero que vocês deem uma olhada. As pretas realmente, parece que as brancas vão promover aí de todo jeito, né? Se as pretas jogarem, por exemplo, aqui torre D8, as brancas vão poder jogar com o cavalo D5, quem sabe jogar com o cavalo em F8 e promover esse peão, né? Então como será que um computador que faz 200 milhões de cálculos por segundo aí de jogada vai jogar numa posição como essa? Será que o Kasparov está ganhando? E o Deep Blue joga nessa posição o lance rei B4, olha que legal essa continuação, e nessa posição os jogadores, tanto o Kasparov quanto a equipe do IBM Deep Blue, concordaram no empate. Você pode estar falando, como assim no empate? O Kasparov vai fazer uma dama agora, né? Por que empatar? É realmente muito bacana esse lance rei B4 aqui, é um lance muito instrutivo aí do Deep Blue, né? E por que empataram então? Se por acaso o Kasparov agora promovesse para dama, haveria então um cheque perpétuo, né? Rei B4, na verdade, veio segurar aqui essas 3 casas, e as pretas poderiam continuar, o Deep Blue poderia continuar aqui com torre D1, rei A2, simplesmente torre D2, e ficaria dando cheque aí de forma perpétua, né? Infinitamente, esses cheques, até que se repetisse a posição por 3 vezes e seria um empate, né? Por isso que então depois de rei B4, um lance muito interessante aqui do Deep Blue, os jogadores concordaram no empate. Uma das partidas mais talvez agressivas aí, mais desequilibradas aí desse match, né, com condições aí, com chances para os dois lados, uma partida bastante agressiva realmente, né, e nesse match. Então, diferentemente aí das 2 últimas rodadas, da terceira e da quarta, que foram um pouco mais pacíficas, um pouco mais calmas, o Kasparov parece ter se abalado um pouco depois da segunda rodada, ficou meio ali testando, vendo o Deep Blue, sentindo realmente. E nessa quinta rodada ele possivelmente arriscou um pouquinho mais, e o Deep Blue também jogou de uma forma muito agressiva, mas finalizamos então nessa posição com mais um empate. Amanhã a gente vai ter então a 6ª e última rodada do rematch de 1997, e a gente vai saber então que fim teve o match de 1997. Lembrando que o Kasparov ganhou o match de 1996 e a IBM então pediu essa revanche. Beleza, gente? Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!